Boa noite, Nivaldo. Boa noite, Célia. Boa noite a todos. Iniciamos mais uma semana aqui na companhia de vocês, na companhia desses amigos espirituais que temos a certeza que nos assistem, que tanto nos incentivam para perseverarmos nessa nossa busca de conhecimento, nessa nossa busca de aprendizado, para que através desses estudos, através dessas reflexões, possamos desenraizar vários conteúdos que até bem pouco tempo tínhamos por hábito manifestá-los, e estudando e tendo contato com todos esses esclarecimentos, sendo intuídos por esses amigos espirituais que nós sabemos que somos influenciados por eles, que eles estão junto de todos nós, nos incentivando, nos entusiasmando nessa nossa procura, porque é a única maneira que nós vamos de nos modificarmos. É a única maneira. Você falando aí, né, Célia, sempre, desculpe te cortar, mas a gente tem que ressaltar mesmo, a todo momento, a todo instante, a necessidade que nós temos de aprendermos. Porque só através do conhecimento é que nós vamos nos libertar. E por isso que lá no Evangelho, Jesus nos trouxe o Espírito de Verdade, dizendo que a nossa primeira necessidade é instruirmos. Nós temos que nos instruir. Porque, Célia, como que nós vamos nos libertar dos nossos vícios, dos nossos costumes, das nossas crenças que carregamos, crenças, né? Aquelas mais, não vamos dizer aqui absurdas, mas aquelas mais pitorescas possíveis que nós trazemos lá das infâncias, dos nossos avós, bisavós, só através do conhecimento, só através do estudo é que nós vamos poder nos libertar disso. E esse convite, né, ao estudo do Livro dos Espíritos, e que vocês possam dar continuidade ao estudo do Livro dos Médiuns, o Evangelho e toda essa obra espírita que traz esse manancial de conhecimento para nós, é fundamental para que a gente possa adquirir essa tranquilidade nessa vida e passarmos pelas nossas dificuldades, entendendo que a dor é pedagógica. Só dessa forma que nós vamos poder trabalhar isso. E, Nivaldo, o estudo, ele vai estudando com afinco, com dedicação, ainda assim, nós cometemos erros absurdos. Vamos imaginar sem conhecimento algum. Então, esses estudos, eles nos proporcionam errar sim. Estamos aqui ainda, falhos ainda, limitados, devedores, tendo a influência desse corpo físico que nos limita e muito. Nós temos escorregões, temos cascas de banana a todo momento no nosso caminho. Mas nós já podemos fazer, através dos estudos, nós já podemos fazer a reflexão. Não devia de ter feito isso, não devia de ter falado aquilo. Nós já podemos fazer essa reflexão, e fazendo essa reflexão, nós temos como evitar repetir. Pouco a pouco, né, Célia, nós vamos vencendo essas dificuldades. E é o que a gente sempre fala aqui.
se nós fizermos, quem está imbuído nesse espírito de transformação, de mudança, de estudo, se nós fizermos uma reflexão de alguns anos atrás, das nossas atitudes, do nosso comportamento para hoje, a gente vai perceber que nós já mudamos. E mudamos para melhor. Coisas que fazíamos algum pouco tempo atrás, já não fazemos mais hoje. Foi em função da questão 500 do livro. Não foi. É porque a coisa é incorporada em nós, esses ensinamentos, à medida em que a gente toma conhecimento, à medida em que colocamos eles em prática, eles fazem parte do nosso comportamento. E lembrando sempre, né, Célia, que nós estamos simplesmente relembrando tudo aquilo que nós já tínhamos gravado em nossas mentes. Porque quando nós fomos criados, nós trouxemos todo esse manancial, né, em nossas mentes. Nós fomos criados simples e ignorantes, mas aonde estão escritas as leis divinas? Nós falamos sempre aqui, na nossa consciência. Então, o que a gente tem que, aqui, Célia, muitas das vezes é treinar, é relembrar tudo isso e colocar em prática. Colocar em prática é a coisa essencial. É a mesma coisa de um ensinamento de informática. Isso. Você pode ir a um curso e ser dado a você toda a teoria, mas se você, quando tiver o teu tempo de estudo, não treinar aquilo... Se você não esquece. Você esquece. Então, a gente precisa estar com tudo isso sendo treinado todos os dias. Então, a gente tem que treinar o perdão, a paciência, a tolerância, a indulgência. Temos que treinar. E a gente treina praticando. Treina em contato com o nosso irmão. Treina em contato com as diferenças. É que quando aparece essa oportunidade de nós treinarmos, nós reclamamos, nós não queremos. Aparece a oportunidade de nós treinarmos a paciência. Quem que quer? A gente fala, já perdi a paciência com você. Poxa, mas essa pessoa está te dando, ela está te dando a oportunidade de você treinar a paciência, treinar a tolerância, a indulgência, né? Então, vamos aproveitar as oportunidades que a vida está nos dando. Então, vamos fazer a nossa prece para iniciarmos o nosso estudo. Pai, agradecendo sempre a Ti. Agradecendo pelo dom da vida. Agradecendo, Pai, por mais uma vez estarmos aqui reencarnados. Agradecendo a todos esses amigos espirituais que nos assistem e a Ti, Mestre Jesus, a quem cabe a governança dessa nossa casa planetária, desse orbe que nós temos por moradia. Agradecemos, Mestre, por todo esse carinho, por toda essa proteção que Tu nos dedica. Te agradecemos, Mestre, e te pedimos que nos alimente, que nos fortaleça, que nos ilumine nesse nosso caminhar, nesse nosso propósito de nos tornarmos seres melhores, de nos tornarmos seres dignos de ser as criaturas que o nosso Pai criou. Esteja conosco, nos intuindo, nos ajudando no entendimento de todos esses ensinamentos. Que assim seja, Mestre, que assim seja. Então, nós temos, como fazemos toda semana, a mensagem de reflexão para que a gente norteie nossa semana. E a mensagem dessa semana é de Emmanuel. E ele nos diz: ajuda-te sempre.
especialmente ajudando aos outros, e o céu te ajudará. É aquela passagem de ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. Mas aí Emmanuel coloca especialmente ajudando aos outros. Especialmente ajudando aos outros é ajudando aos nossos irmãos. E aí Emmanuel ainda nos diz, numa passagem do livro Palavras de Vida Eterna, na lição 71, aproveita, ele nos diz o seguinte: o próximo, ou seja, o outro, o nosso irmão, o próximo é a nossa ponte de ligação com Deus. O nosso irmão, o nosso próximo, esse outro que Emmanuel diz nessa nossa página de reflexão, esse outro é a nossa ponte de ligação com Deus. Para a gente, aqui tem um obstáculo. Para eu passar do lado de cá para o lado de cá, tem uma ponte. Essa ponte, essa ligação, quem vai fazer é o meu irmão. E no Evangelho, nas falas da doutrina desses pregadores que fazem essas palestras, diz que Deus, nosso Pai, conversa conosco através desse outro, desse nosso irmão. É assim que nosso Pai conversa. E vamos lembrar, Nivaldo, daquela passagem do Evangelho, quando Jesus, ele dizia, todas as vezes, quando eu senti frio, me deste roupa, quando eu tive fome, me deste de comer. Todas as vezes que assististe um desses pequeninos, era a mim que assististe. Então, reflete exatamente essa passagem, né, Célia? E a gente faz, sabe, quantos irmãos nossos, porque nós que abraçamos essa doutrina, não podemos achar que existe um irmão insignificante. Não podemos. É tudo criação do Pai. Somos todos irmãos. Nós temos que partir inicialmente desse conceito. Todos nós somos irmãos. E aí a gente já falou aqui algumas vezes, né, Célia? E o próprio Jesus nos trouxe isso, quando ele nos ensina a oração dominical. Pai Nosso. Então, ele se coloca como nosso irmão também. E todos nós somos irmãos. E Célia, essa fala de Emmanuel, né, é muito importante para nós, porque muitas das vezes a gente ignora essa necessidade que nós temos que entender que é através do nosso irmão que nós vamos receber de Deus tudo que a gente precisa. As informações, a gente às vezes fica rezando, orando, pedindo a solução de um problema ou a direção de alguma coisa. E quem vai trazer para nós? O irmão mais próximo. É aquele que, através de uma orientação, através de uma intuição, de uma inspiração dada pelo alto, vai trazer para nós aquela solução do problema que nós estávamos precisando. Isso sem contar quem é que vai nos ajudar a desenvolver a nossa paciência. É o próximo. É o nosso irmão que nos provoca. Quem é que vai nos ajudar a trabalhar o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa avaria? É o nosso próximo. É esse outro. Então, todas as dificuldades que nós viemos aqui, ou seja, de caráter expiatório, né, ou provacional, que estamos nesse planeta de expiação e provas, vai ser através do nosso irmão de caminhada que nós vamos ter que desenvolver essas habilidades.
esse olhar nosso tem que ser mais direcionado, mais atencioso. E, principalmente, mudar essa maneira como a gente olha o nosso irmão. Porque ele, na verdade, ele nos ajuda, assim como nós ajudamos a ele também. É uma via de mão dupla. Nós precisamos um dos outros. Isso é tudo um elo. Não existe uma corrente se os elos não estiverem ligados. Então fica essa reflexão dessa via de mão dupla que nós vivemos, os nossos irmãos e nós. Célia, retornando ao nosso estudo, nós paramos a semana passada na questão 927. Estamos na 4ª parte do Livro dos Espíritos, no primeiro capítulo da 4ª parte. Nós estamos falando sobre penas e gozos terrestres. Felicidade e infelicidades relativas. Felicidade e infelicidade relativa. Tudo é relativo. Na questão 927, na 26, né, na questão 926, nós vimos que, só recordando rapidamente, nós vimos que muitas das vezes a Kardec pergunta, né, que a civilização, ao criar necessidades novas, não contribuiu para a fonte de novas aflições. Ou seja, se nós voltarmos aí 30, 40, 50 anos atrás, nós vamos ver, nós não tínhamos computadores, nós não tínhamos celulares, nós não tínhamos esses carros sofisticados, ou seja, a nossa forma de vida era muito mais simplificada, mais simples. E, evidentemente, que as coisas foram, a parte industrial, a tecnológica, foi sendo desenvolvida. Intelectual. E as nossas necessidades começaram a ser diferentes, né? Hoje antigamente, da tua época, da minha, Célia, nós tínhamos aí 2 ou 3 tipos de tênis que nós usávamos para tudo. Hoje você tem uma infinidade de modelos, fabricantes, tênis de todas as formas, todas as cores, todos os tipos. Você todos os preços. Todos os preços. E você encontra pessoas que têm necessidade de ter modelos diferentes. Então, isso desenvolveu em nós uma aflição para aqueles desavisados, que não estão dando conta de conviver com a facilidade ou com a oferta tecnológica que o mundo está nos oferecendo. É por isso que Kardec faz essa pergunta da 926, criando novas necessidades. Então, antigamente nós tínhamos lá aquela antenazinha em cima da casa, hoje nós temos rede de televisão, mas não temos mais uma. Nós temos vários fornecedores hoje de canais mais sofisticados, mais canais, menos canais. O próprio celular. Hoje nós temos quantos celulares? Celulares de todos os tipos, todos os preços, memórias e tal. Isso tudo, Célia, tem criado aflições naqueles desavisados. Mas cria aflições porque porque nós queremos, nós qualificamos como necessidade nossa, e quando não é necessidade... Nós colocamos esses supérfluos como necessidade básica. E não é necessidade básica para nós termos uma coleção de tênis, termos um telefone de última geração, termos um computador assim ou uma roupa tal. Então, nós precisamos nos vestir, mas essa roupa não precisa ser de marca. Nós precisamos, eventualmente, hoje, de um celular, mas não precisa ser aquele último modelo. Na resposta da 926, a resposta que a espiritualidade dá a Kardec, eles nos dizem o que menos necessidades tem, esse é o mais rico. Exatamente. O que menos necessidade a gente vai perguntar, né, Célia, quem é duas pessoas, uma que tenha muito
muito patrimônio, contas bancárias, e aquele outro que vive na simplicidade. Quem é talvez o mais rico? Esse que tem menos, porque ele tem menos necessidade. É uma reflexão para que a gente faça. Então, Aí a gente volta lá atrás em Santo Agostinho. Sim. Vamos nos conhecer. Conhece a ti mesmo. E Quais são as necessidades que eu preciso? Necessidade, não necessidade. É desejo, não é desejo. Aspiração. Não, Porque não desejo, Célia, aí, qual o seu desejo? Eu quero ter aquela garagem repleta de carros, celulares, casa de campo, de praia, de não sei aonde. Desejo. Mas necessidade, quais são as suas necessidades? Preciso de um teto, eu preciso de uma roupa, eu preciso de um calçado, eu preciso de um alimento que supra as minhas necessidades. Essa é a necessidade. Todo o restante é esses desejos nossos que muitas das vezes nos leva às nossas enveredarmos em caminhos errôneos, né? Você falou nos nossos desejos e nas nossas necessidades, né? Desejo de ter uma garagem repleta de carro. Dentre todos esses bens materiais que você colocou, tanto de desejo quanto de necessidade, qual de nós tem o desejo férreo de estudar, de se instruir na doutrina, de praticar? Esse desejo ninguém fervoroso, né? Um desejo fervoroso. Esse... E aí você, mais uma reflexão, né, Célia? Esse desejo todo que nós temos do ter, a gente projeta isso lá para frente. E aí eu volto àquela questão, Célia, você conhece alguém com 200 anos? Você conhece alguém com 150? Não conhecemos. Nós não vamos levar nada disso. E a gente passa, às vezes, Célia, uma vida inteira lutando com esse desejo do de ter. E a gente tem informações, né, de quando nós estivermos, ou quem está num leito de hospital, no fim da sua vida, não vai se preocupar com os seus bens, apartamentos, carros, nada disso. Nada disso para ele. Tudo perde o valor. Quando nós estivermos no final das nossas vidas, que estaremos, tudo isso vai perder o valor. Os laços afetivos, esses sim, vão ter muito mais valor que essa quantidade de objetos que foi, durante muito tempo, motivo de desejos nossos. Que a gente possa refletir isso logo, né? Agora, essas reflexões, para a gente começar a refletir e começar a valorizar um pouco mais ou um pouco menos aquilo que realmente vale a pena. Isso tudo, não vamos esperar chegarmos no mundo espiritual para... descobrirmos, né? Eu podia... Puxa vida, é mesmo. Eu ouvi isso lá na Terra, mas eu não prestei atenção. Por que eu não fiz? Aí, não vamos esperar, não. No nosso dia a dia, no nosso cotidiano, vamos começar a analisar o nosso comportamento, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, como a gente manifesta tudo isso. Vamos começar a prestar atenção em nós e vamos esquecer o outro. Porque o comportamento do outro é o outro que vai... responder. Nós vamos responder pelo nosso. Mas a questão 927, Célia, Kardec ainda, dentro dessa questão de penas e gozos terrestres, ele pergunta assim aos espíritos. Certamente, o supérfluo não é indispensável à felicidade. O supérfluo não é indispensável à felicidade, mas o mesmo não se dá relativamente ao necessário.
Necessário é fundamental. Ora, não será real a infelicidade daqueles que se acham privados deste necessário? Do necessário. Do necessário. Então, o supérfluo é dispensável. Mas e o necessário? Aquele que está privado do necessário. Será que a esse ele vai trazer uma infelicidade para ele? E eles vão responder assim: o homem só é verdadeiramente infeliz quando sofre a falta do que é necessário à vida e à saúde do corpo. O que é necessário, realmente necessário. É por isso que na questão anterior, na 926, a espiritualidade nos diz que o que menos necessidades tem é o mais rico. Então o homem só é verdadeiramente infeliz, só deveria, né, ser verdadeiramente infeliz quando sofre a falta do que é necessário à vida e à saúde do corpo. Talvez esta privação seja culpa sua. Pode ser que tenha sido. Então, só de si deve se queixar. Se a culpa for de outrem, a responsabilidade recai sobre aquele que a houver causado. Então, Célia, o que a gente vai tirar dessa questão? Se eu tiver o necessário e suficiente para a minha vida, eu tendo o real entendimento do que é essa vida, para isso a gente precisa entender que nós estamos aqui de passagem. A minha vida final não é aqui, a minha vida é espiritual, levando em consideração que ninguém vai ficar para semente. Eu não preciso de coisas supérfluas para ser feliz. Eu preciso do necessário, do básico. Agora, se eu não tiver esse necessário, o básico para me sobreviver, eu preciso fazer uma avaliação. Se isso é culpa minha ou é culpa de outro. Foi causado por Foi eu mim? que causei? O que eu estou fazendo da minha vida para que eu não tenha o mínimo necessário para sobreviver? E a gente sabe que pessoas há que existam, que façam esse movimento, né? Que contribua para que ele não tenha o mínimo, o trabalho necessário, básico, para que ele tenha um teto para morar, livre das intempéries, para que ele tenha uma roupa, para que ele tenha um alimento necessário do dia, por culpa sua. Né? Então, é o que eles nos dizem aqui. Se essa condição existe, só de si deve se queixar. Se formos nós quem causamos essa... Eu não estou provendo as minhas necessidades básicas. Não estamos falando aqui do supérfluo. O supérfluo é outra história. Agora, se a culpa for de outrem, se você está passando por essas privações por culpa de outra pessoa, a responsabilidade vai cair sobre ela. Porque às vezes você está sendo prejudicado de alguma forma por alguém. Você está fazendo tudo que você poderia, deve, mas você não está conseguindo por culpa de outrem. Então, a culpa do que você está espiando vai cair sobre o outro. Porque a gente precisa entender que as consequências dos nossos atos, nós vamos ter que responder por elas. As consequências dos atos dos outros, de outros irmãos, são eles que vão ter que responder. E aí, olhando olhando do outro lado, se nós estivermos num movimento desse tipo, prejudicando alguém, para que ele não, impossibilitando de ter uma vida minimamente saudável, possível, nós vamos responder por isso. Nós vamos responder. Então, nós estamos aqui avaliando o lado de quem está sendo, aqui de certa forma, prejudicado, mas esse lado aqui também, que nós observemos se nós também não estamos privando alguém que esteja em nosso convívio do mínimo necessário, porque nós vamos ter que responder por isso. Essa mensagem eles também estão nos dizendo, né?
Então, às vezes, Célia, a gente está responsável por pessoas, somos empregadores, né, somos tutores, e que a gente possa observar como nós estamos tratando os nossos... O nosso comportamento. Qual o nosso comportamento? O nossa fraternidade Fraternidade. com esse. Né? Com esse outro. Eu estou agindo de caridade para com... A verdadeira caridade para com esse que é subalterno, que depende de mim. Eu estou sendo respeitosa com ele. Então, porque esse respeito se é uma nós coisa primordial. Se nós estivermos privando desse mínimo necessário para que ele possa sobreviver, nós vamos responder por isso. Né? Bom, vamos Assim. lá na questão 928. Aí Kardec coloca: evidentemente, por meio da especialidade das aptidões naturais, Deus indica a nossa vocação neste mundo. Muitos dos nossos males não advirão de não seguirmos essa vocação. Então, o que Kardec está colocando é que muitos de nós, desde tenra idade, já manifestamos as nossas aptidões. Sim. E aí, por influência, nós vamos para outro, vamos desenvolver, vamos nos aperfeiçoar numa outra especialidade. E não seguimos aquela que desde da tenra idade ela vem se manifestando. E aí Kardec pergunta: muito dos nossos males não advirão de não seguirmos a nossa vocação? Por influência deixamos, não seguimos aquela, vamos para outra. E aí a espiritualidade nos responde: assim é, de fato. Assim é, de fato. E muitas vezes são os pais que, por orgulho ou avareza, desviam seus filhos da senda que a natureza lhes traçou, comprometendo-se-lhe a felicidade. Por efeito desse desvio, responderão por ele. Então, o que a espiritualidade está nos dizendo é que nossos filhos, nós temos um filho que tem tendência, desde pequenininho, se mostra com inclinação para tal especialidade. Mas aí, por influência nossa, nós desviamos ele desse desenvolvimento, dessa opção de se especializar nessa atividade que ele já manifesta desde pequenininho, para uma outra. E aí ele sofreu influência, ele vai. E aí ele se torna infeliz por causa dessa influência. Nós vamos responder por isso. Nós fomos os causadores daquela infelicidade, daquela opção dele de desviar das suas... Isso é muito mais comum do que a gente possa imaginar. Muito, né, muito mais. Isso acontece até hoje, né? Então, nós virmos com uma determinada aptidão, com um dom, e, na verdade, ou por influência dos pais, ou pela nossa própria.
Ah, não, eu não quero, eu vou ser... né? E eles dão aqui um exemplo até, né? Eles vão dar um exemplo. Você nasceu com uma grande aptidão para mecânico de automóvel, mas você quer ser advogado. Né? Então, você vai ser provavelmente um mau advogado quando você poderia ser um excelente mecânico de automóvel. Então, são essas coisas que acontecem muito mais que a gente possa imaginar, mas a gente precisa estar atento a isso, a esse movimento. A gente vê muito, né? Você falou em advogado, a gente vê muito nesse ramo de atividade, dessa especialidade, a família de advogados, o filho naturalmente segue. Mas às vezes não é o dom dele, sério. Às vezes mas não ele é a aptidão dele, mas o pai é advogado, a mãe ou tal, ele vai ter que ser advogado. A mesma coisa é o médico. Mas ele nasceu com outra aptidão, e como é que ele vai fazer? Mas a mesma coisa é o médico. A família de médico, né? Então o filho vai ter que ser médico, mas o filho disse, não, eu quero ser aí surfista. Eu quero ser surfista. Célia, matou o pai. Você tocou num ponto agora, a gente não tem noção do preconceito que existe. Você já pensou, o garoto, um rapaz criado, disse, não, eu quero ser bailarino. E aí? E a gente sabe que é uma profissão de grande prestígio. Mas o pai vai querer tirar essa ideia do filho de qualquer jeito. Bailarino não. De qualquer jeito. Não, você vai fazer direito, você vai fazer o que você quiser. Mas você não vai ser. Então, aí vai dizer que é porque não dá dinheiro, é porque não... Sempre visando o material. Mas esquece de avaliar o verdadeiro dom, a aptidão daquela pessoa. Porque, Célia, se todos nós nascêssemos para ser essas profissões aí tops, como é que ia ser a nossa cidade? Quem ia fazer o recolhimento dos nossos detritos? Quem ia fazer o trabalho básico que a gente precisa? Então, é preciso que a gente entenda que tem que haver pessoas para tudo. E tem que estar tudo certo. Na nossa cabeça tem que estar tudo bem certinho, tudo ok. Sem problema nenhum, sem preconceito nenhum. Porque nós precisamos de todos os serviços. E na pergunta de Kardec, ele fala de aptidões naturais. É aptidões do ser. E a gente influencia. Influencia e muitas das vezes a gente apaga. A gente enclausura aquela aptidão daquela criança. E aí a 928 tem a letra A. Acharias, a Kardec pergunta, acharias então justo que o filho de um homem altamente colocado na sociedade fabricasse tamancos, por exemplo, desde que para isso tivesse aptidão? Então, o pai é uma pessoa altamente colocado, tem uma posição de destaque na sociedade. E aí, Kardec dá o exemplo, se esse filho quisesse ser fabricante de tamancos. E a espiritualidade nos esclarece. Cumpre não cair no absurdo, nem enxergar coisa alguma. A civilização tem suas exigências. Então, vamos prestar bem atenção no que a espiritualidade nos responde. Cumpre não cair no absurdo, nem enxergar coisa alguma. A civilização tem suas exigências. Até porque, quem é que conhece um fabricante de tamancos?
a civilização tem as suas exigências. O progresso, ele se faz sentir. E continua a espiritualidade. Por que haveria de fabricar tamancos, o filho de um homem altamente colocado, como dizes, se pode fazer outra coisa? Poderá sempre tornar-se útil. Essa palavrinha a gente não pode esquecer nunca. Poderá sempre tornar-se útil à medida de suas faculdades, desde que não as aplique às avessas. Assim, por exemplo, em vez de um mau advogado, talvez fosse um bom mecânico. Então, quando a espiritualidade nos pergunta por que haveria de fabricar tamanco, o filho de um homem altamente colocado, como dizes, se pode fazer outra coisa. Vamos imaginar essa criatura, esse filho desse homem altamente colocado na sociedade, com uma posição de destaque. Qual é o mundo que ele vive? Qual é a influência que ele tem ao redor dele? Então, essas aberrações, esses absurdos, como a espiritualidade nos coloca, não vai existir nesse caso. É verdade. É porque a gente tende, né, Célia, a fazer, sempre pegar exemplos, como eles nos dizem aqui, exemplos absurdos. Extremos. Extremos, cair no exagero. Agora, evidentemente que o filho desse homem altamente posicionado, ele poderia não ser um fabricante de tamanco, mas ter uma indústria de tamancos. Ué, simples assim. E criar como nós temos hoje, indústrias do calçado, porque várias marcas. Quando a gente fala... Ele estaria realizando o seu desejo de construir alguma coisa voltada ao calçado, mas aí a colocação do tamanco é para, assim, simplificar ao máximo essa função, levando em consideração ele ser filho de um homem altamente posicionado. É o extremo, Nivaldo, é o extremo. Porque a fabricação do tamanco, a gente pensa, se nós formos pensar na publicação desse livro, sim. 1800... Era o calçado mais simples que existia. E era artesanal. Então, exatamente. Um filho de um homem altamente colocado na sociedade não vai se dar esse trabalho de fabricar isso artesanalmente. É como o Nivaldo falou. É mais fácil ele ter uma indústria. A gente tende a exagerar, como eles próprios nos dizem aqui, né? Nós exageramos. Tem uma notinha de Kardec, eu acho que ainda dá tempo para que nós... fechar essa questão. Aí Kardec nos esclarece. No afastarem-se os homens da sua esfera intelectual, reside indubitavelmente uma das mais frequentes causas de decepção. A inaptidão para a carreira abraçada constitui fonte inesgotável de reveses. Constitui fontes inesgotável de reveses. Depois, o amor próprio, sobrevindo a tudo isso, impede que o que fracassou recorra a uma profissão mais humilde e ao que se lhe afigura humilhação.
Se uma educação moral o houvesse colocado acima dos tolos preconceitos do orgulho, jamais se teria deixado apanhar desprevenido. Deu tempo de nós lermos a nota de Kardec, mas não dá tempo do comentário. Então nós vamos deixar para a semana que vem. Só a nota de Kardec fazer esse comentário. E já passou o nosso horário. Já... Então vamos mais uma vez agradecer a todos vocês que estão conosco, que muitas das vezes não conseguem ver no horário das segundas-feiras, às 20 horas, mas acessam, evidentemente, ao YouTube, ao Facebook, ao Instagram do BAP, e têm a oportunidade de acompanhar conosco esse estudo tão prazeroso do Livro dos Espíritos. Então, queremos aqui desejar a todos vocês uma excelente semana, muita paz, muita tranquilidade, e agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui juntos com vocês, reencarnados mais uma vez, com essa tarefa de nos melhorarmos um pouquinho mais a cada dia. Que Jesus nos abençoe e nos proteja sempre. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz.